aniversário de Vale. E é com muita alegria e muita honra que eu dou boas-vindas a vocês, acadêmicos, palestrantes, convidados, para o primeiro Congresso Mato Grossense de Estudantes de Medicina. Mas antes de falar sobre o Congresso, por que a gente resolveu fazer o Congresso, o que vai ser o Congresso, eu queria falar um pouquinho sobre quem são as pessoas e por que estão organizando esse Congresso. Gente, como vocês podem ver ali naquele slide, quem está organizando esse Congresso é a Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso. Mas o que é a Associação dos Estudantes de Medicina? Que a partir de agora eu vou usar a sigla AEMED para facilitar. Gente, eu vou falar primeiro o que a Associação dos Estudantes de Medicina não é. A AEMED, ela não é apenas mais uma entidade representativa dos estudantes de medicina, ela não é apenas mais uma instituição acadêmica que é voltada para os estudantes de medicina. Vou falar o que a AEMED é. A AEMED, ela é, acima de tudo, uma ideia. A AEMED, ela é um sonho de que os acadêmicos de medicina, eles não fossem simplesmente representados e tivessem essa união entre as faculdades através de jogos acadêmicos, através de atléticas, de ligas acadêmicas, mas a ideia é de que os estudantes de medicina eles se unissem em prol de empreendedorismo, de capacitação profissional, de busca por mais liberdade para quem for associado da AEMED. Como é que vai ser essa seleção? Você é associado, você faz uma seleção, você envia seus dados, seus formulários. Primeiramente, boa noite. Queria muito agradecer ao Wesley a oportunidade de vir representar essa parceria nacional nesse evento. E falar sobre a ESEC é sempre um prazer, porque eu ingressei na organização depois de ter vivido a minha experiência de intercâmbio. Então, queria saber quem já ouviu falar sobre a ESEC aqui. Massa. Bem massa, bastante gente. Então, eu iria perguntar o que é, mas vamos falar sobre intercâmbio e, de fato, é um pouco mais que isso. Beleza. A ESEC é uma organização que começou no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, alguns jovens na Europa, eles se uniram para ver como eles poderiam sanar aquilo que foi um desastre nos países deles. Então, eles gostariam que não houvesse uma terceira guerra mundial. Eles se uniram e viram que jovens, que os líderes futuros que tivessem mais empatia com a cultura do outro, que não entendessem que a sua raça é melhor que a do outro, que o seu país não é melhor que o do outro, poderiam ser líderes melhores para o mundo. Né? Então, os nossos intercâmbios que a gente faz, no final das contas, são muito relacionados a desenvolver jovens líderes com melhor conhecimento e melhor empatia do mundo. Por que a gente faz o que a gente faz? Nossa ação diária é baseado em alcançar a paz. E quando a gente fala de paz, é um conceito não só de ausência de guerra, né? Tem estudo de relações internacionais tem como paz o conceito de ausência de guerra, mas também está relacionado àquela paz interior, o preenchimento das potencialidades humanas, você se entender, se conhecer e explorar melhor os seus valores. Então, o que a gente faz é desenvolver liderança através de experiências em ambientes desafiadores. Porque, de fato, a gente acredita que liderança é a chave fundamental para se cadear num mundo melhor futuramente. Como a gente faz isso? Se eu perguntar o que é liderança, é algo bastante subjetivo, né? Então, cada um vai falar um pouco sobre o seu conceito de liderança. E foi isso que a ESEC fez no mundo. A ESEC passou uma pesquisa sobre o que é liderança para cada um, ou sobre quais eram os maiores medos dos jovens para o futuro do mundo. E, a partir dessa pesquisa, saiu um modelo de liderança baseado em 4 pilares, 4 qualidades de liderança, que estão relacionados a ser orientado para a solução, a entender e empoderar outras pessoas, ser um cidadão global e autoconhecimento. Então, só para dar um exemplo, um dos maiores medos, um dos maiores problemas para os jovens é a falta de crença nas lideranças formais hoje. Então, se eu perguntar aqui, creio que pouquíssimos vão dizer que se sentem 100% confiantes dentro das nossas lideranças, seja em âmbitos municipais, estaduais, federais. Então, a gente acredita muito que os jovens que se entendem, que exploram seus valores e exploram as suas qualidades acima das suas fraquezas, podem ser líderes melhores para o futuro. E a gente faz isso através das experiências de intercâmbio social, e são todas elas voltadas a algumas das metas da ONU. A ESEC tem uma parceria com a ONU,
e é embaixadora das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a ONU tem uma agenda até 2030, 17 metas para sanar alguns dos problemas do mundo, como a erradicação da pobreza, a erradicação da fome, qualidade de educação, a desigualdade de gênero. Então, a gente tenta, ao máximo, combinar e conectar os nossos projetos, as nossas ações com esses objetivos. O Kaique vai falar um pouco mais dos projetos, então muitos deles são ligados a algum desses objetivos. Então, por exemplo, se eu tenho uma causa muito forte por qualidade de educação, eu posso estar desenvolvendo um projeto de qualidade de educação em algum lugar do mundo, que a gente pode estar conectando a vocês, entre a ESEC e a ESEC de lá. A gente trouxe um foco maior para a qualidade de família, e muitos deles podem sofrer um sentimento de depressão, ansiedade por estar sozinho. E o Dr. Sorrisos apoia a educação de jovens e crianças de baixa renda, com deficiência, que tem síndrome de Down. É um projeto social para cuidar dessas crianças e dar todo o suporte. E aqui eu coloquei como um exemplo de todo o nosso processo. Isso mais para deixar mais visual, para vocês entenderem um pouco do que é necessário para o nosso processo de seleção. Mas o primeiro passo é se inscrever no nosso portal da ESEC no Brasil. E quando vocês fizerem isso, o próximo passo a gente vai estar sempre acompanhando e indicando tudo o que for necessário para você conseguir ter essa experiência. E aqui fica um convite. No dia 30, nós fazemos um evento da ESEC, que nós vamos mostrar melhor sobre o que é a ESEC e ter alguns exemplos de pessoas que já tiveram intercâmbio. Então, uma experiência bem legal de saber como foi. O projeto Passaporte vai ser no dia 30, no Centro Cultural da FMT, às 5 horas. Então, para os interessados, por favor, anotem esse link, ou se quiserem, tirem uma foto aí. E vai ser bem legal, conto com a presença de vocês lá. E eu espero que vocês possam viver essa experiência incrível. Muito obrigado. E subespecialização em ortopedia pediátrica pelo Scottish Rite Hospital for Children, em Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Já atuou como presidente da Unimed Campo Grande, de 2001 até 2004. Foi secretário de saúde do município de Campo Grande, de 2005 até 2010. E desde 2010 é deputado federal pelo estado do Mato Grosso do Sul. Convido agora o Dr. Luiz Henrique Mandetta com a palestra Saúde Pública e a Classe Médica nos últimos 10 anos. Uma salva de palmas. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite. Isso aí. Obrigado, Wesley Arruda, pelo convite da EMED Mato Grosso. Eu tenho sido testemunho, já estive no congresso que foi feito em Goiás. Eu acho que alguns de vocês estavam por lá, eu lembro de algumas pessoas aqui que estiveram em Goiás. Já estive com a EMED, acho que no Espírito Santo, e agora aqui em Mato Grosso. Quero cumprimentar meu colega, deputado federal de Mato Grosso, Valtenir Pereira, que, ao virmos juntos hoje no avião, o Valtenir é uma das pessoas que mais nos ajudam na medicina para a gente fazer o enfrentamento no Congresso. Eu disse para ele que ia ter esse evento aqui. Ele falou, eu vou lá para entender melhor a cabeça do jovem acadêmico de medicina. A minha colega presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso, de Fátima, a atividade de conselho, que é uma autarquia federal, e vocês daqui a pouco vão entender o que é uma autarquia federal, ela é a nossa maior entidade. Ela é o ponto de equilíbrio de toda a categoria médica, e a importância do conselho vai estar presente na vida de vocês do dia que vocês receberem o número de inscrição de vocês ao CRM até o dia que for dado baixa na sua carteira. Quem vai lhes ajudar a desempenhar bem a medicina são os princípios, os deveres e os pouquíssimos direitos que vocês vão ter e que estão no Código de Ética Médica. Eu tenho 53 anos
Eu estive um dia onde vocês estão, no banco das faculdades de medicina, lá no século passado. Eu sou da turma formada em 1989. Eu entrei na faculdade em 1983. Eu sou de uma turma de 64 alunos. Nós fizemos o vestibular, nós éramos um número pequeno de faculdades de medicina no Brasil. Eu cursei no Rio de Janeiro, terminei minha faculdade, fiz a minha pós-graduação em ortopedia. Depois eu achei que eu devia fazer mais uma especialização. Eu fiz o fellowship, que é mais um ano depois, em Atlanta, nos Estados Unidos, e conheci a medicina feita pelos americanos e me especializei. A área que eu atuo é ortopedia pediátrica. Eu lido com esqueleto em crescimento, 0 a 18 anos. Quando a gente começa a vida profissional, o início é o desafio de você se afirmar enquanto profissional. É o desafio de você apresentar o seu trabalho, apresentar o seu nome. Você se submete no começo a qualquer tipo de proposta que tiver. Hoje a gente está vendo os médicos recém-formados saindo, fazendo plantão. Tem gente que fala assim, beleza, vou fazer residência, mas o que eu quero é fazer 23 plantões por mês, que eu vou ganhar bastante, eu vou aqui perto, em todas as cidadezinhas aqui. Está pagando quanto plantão, né? E fica lá. A gente não pensa em mais nada. A faculdade foi cara. Quantos mais ou menos das particulares, mais ou menos das turmas tem FIES? Mais ou menos. Metade? Vamos dizer que metade tem. A média nacional está 38%. Não, 40%. As pessoas começam a falar, puxa, agora eu tenho que pagar essa conta. Por que as coisas estão assim? É bom fazer medicina? É maravilhoso. É a melhor área do conhecimento. É aonde você mais encontra condições para se realizar enquanto pessoa. É um curso maravilhoso. Você tem possibilidades infinitas dentro da medicina. Você pode ficar somente na parte de pesquisa, você pode ficar só na química, você pode ficar na gestão, você pode ficar na clínica médica em todas as suas especialidades, você pode ficar na clínica cirúrgica em todas as suas especialidades. Pouquíssimas áreas do conhecimento humano lhe abrem tantas janelas para você se realizar. Por isso é o curso mais extenso que tem no Brasil, são 7.400 horas de estudo, por isso é presencial, por isso não é à distância, e as pessoas acham que ela é um curso que pode ser feito numa grande escala, que o padrão de qualidade vai ser um só. Nosso país teve a primeira faculdade de medicina, os primeiros que sentaram nos bancos de medicina, quando veio Dom João VI para o Brasil, a vinda da família real. Ele chegou, olhou e falou, cara, eu preciso formar médicos. Foi a primeira decisão dele. Na parada que ele teve em Salvador, depois ele foi para o Rio. Lá em Salvador ele falou, está criada a faculdade de medicina no Brasil. Depois a segunda foi no Rio de Janeiro. A gente veio com muito pouca novidade. A gente atravessou o Brasil imperial ali, a gente atravessou com pouquíssimas interferências. Existia um pouco de ciência, um pouco de empirismo, né? Pouquíssimo conhecimento científico, mas já em cima dos pilares que Hipócrates determinou, de que sem diagnóstico não há tratamento, de que uma verdade tem que ser submetida a teste para se tornar uma verdade científica, que você não pode ser mais nocivo do que a condição que trouxe o doente até você, mesmo sendo com pouco conhecimento científico comparado com o que veio no século XX, mas o pilar do comportamento, do relacionamento médico-paciente, daquilo que se acreditava, estava implícito na formação daqueles médicos. Primeira lei, a primeira posição pública foi numa época em que os médicos faziam a consulta, as pessoas se consultavam por um valor de consulta baixo,
E o médico falava: agora a senhora volta daqui a 3 dias que eu vou fazer o seu remédio. Não existia indústria farmacêutica. Só eu sei a fórmula para atender a sua queixa. E aí começou a haver um questionamento da sociedade. Puxa, a consulta é baixa, mas o remédio, eu preciso do dinheiro para o remédio. O remédio era o grande objeto que as pessoas procuravam. Então Dom Pedro II falou: olha, quem prescreve não vende o remédio. Para isso vai ter uma figura do boticário aqui do lado, que o médico vai prescrever a fórmula e o paciente vai lá na farmácia, lá no boticário, o boticário faz o remédio. Então criou-se uma segunda atividade. E essa lei, mais ou menos, ela perdura até hoje. O médico não pode vender aquilo que ele vai colocar no paciente. Você tem um limite que vocês vão ver no Código de Ética Médica. Quando a gente vem para o século XX, que a ciência começa a realmente abrir espaço do empirismo, o Brasil percebe que tem um país grudado no litoral, mas que para entrar para esse interior do Brasil, para entrar no Mato Grosso, como é que eu mando médico para Mato Grosso? Quais são os primeiros registros de médicos aqui em Cuiabá? Como é que eu mando um médico para Corumbá? Como é que eu faço para que as pessoas que estejam lá tenham atendimento? Começa então lentamente a abertura de mais faculdades. Cidade de São Paulo, o estado de São Paulo assume a vanguarda econômica do Brasil, passa a concentrar o maior número de faculdades e passa as famílias a mandarem os seus filhos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, depois Rio Grande do Sul, Paraná, Nordeste. Aqui no nosso estado de Mato Grosso, nós só fomos ter a primeira faculdade de medicina em 1966. Olha o tanto de tempo que se levou para ter a primeira. Quando nós atravessamos o século XX, nós tivemos uma legislação que é um divisor de água. Nós tivemos um presidente médico chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK. A Revolução Francesa, ela tinha colocado alguns pilares, e entre os pilares que ela colocou, estava exatamente das profissões liberais fiscalizarem, depurarem os seus próprios pares. Então, aos médicos foi criado a autarquia federal, o Conselho Federal de Medicina e seus regionais, para que eles fizessem os direitos, os deveres, fiscalizassem e separassem o joio do trigo, retirassem os médicos que tivessem mau comportamento, os médicos que fossem imprudentes, que fossem imperitos, os médicos que de alguma maneira maculassem a medicina. E entendeu-se que somente os médicos poderiam julgar os atos médicos. Para que vocês pudessem entender o alcance desse passo que o Brasil deu, os advogados foram formando a sua ordem no período Getúlio Vargas, os médicos somente no período JK. Dali para frente nós passamos a ter pelo menos uma tentativa de disciplinar e de fiscalizar. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade pela formação de vocês? O governo federal que autoriza a Univag a abrir o curso? Dos professores médicos que assumiram a responsabilidade de ensiná-los? E se vocês não estiverem sendo bem ensinados e bem avaliados, de quem é essa responsabilidade? Quem fiscaliza? Quem mede? E isso começou a haver um debate no Brasil que atravessou os anos 90, entramos no ano 2000. Nós tínhamos algo em torno, em 2012, de 140 faculdades de medicina no Brasil. Quando
uma crise política, e foi no meio de uma crise política, vocês talvez lembrem, saiu na rua ainda no governo Dilma I, e saiu um número muito grande de manifestações em todas as capitais brasileiras. O governo ficou numa sensação muito que ele tinha que dar uma resposta. E ela foi na televisão e falou que ela ia dar um novo ar ao seu governo. E colocou que ela faria 5 atos. Uma revisão da Constituição, um conjunto de leis para a corrupção. Colocou lá 5 objetivos. Um deles, trazer médicos para o Brasil e abrir as faculdades. Quando ela toma essa decisão vem marcada por uma medida provisória. Medida provisória é um instrumento que os governos têm, que eles baixam como se fosse um decreto, e que ele tem validade por 120 dias, enquanto o Congresso lê, analisa e vota. A partir do momento que o Congresso ler, analisar e votar, aquela medida que era provisória passa a ser uma lei. Eles baixam a medida provisória e estava tão imaturo o assunto que essa medida provisória veio dizendo o seguinte: olha, de 2012 vocês provavelmente estariam nesta lei. O curso de medicina terá 6 anos, mas quando vocês chegarem no 6º ano, vocês receberão um número provisório. Esse número provisório fará com que vocês possam atender, prescrever, mas vocês não receberão um diploma. Vocês serão algo... Era uma coisa tão... Nem alunos, nem médicos. Mas podendo atender aonde o governo autorizasse vocês a atender. Isso foi transformado durante a discussão na Câmara e veio a legislação do chamado Mais Médicos. Ela é dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, todo mundo ficou olhando. Vai vir um médico de Cuba para cá, vão vir médicos de outros países, não vão fazer prova, não vão certificar, não terão inscrição no conselho, não serão fiscalizados. Se ocorrer qualquer queixa por parte do paciente, como aconteceu em Lusiânia, Goiás, onde 6 mulheres foram assediadas ou abusadas sexualmente por um médico cubano, e a resposta do governo foi colocá-lo no avião e mandar de volta para Cuba. O conselho não pôde nem sequer se manifestar, já que a inscrição deles passa a ser do Ministério da Saúde. Mas o que impacta para vocês é o capítulo 2 e o 3. O capítulo 2 trata da abertura de faculdades de medicina, da graduação. O Brasil formava algo em torno de 12.500 médicos em 2012. Nós tínhamos 148 faculdades de medicina. Esse ano o Brasil está oferecendo 29.000 vagas. E nós estamos com algo em torno de 308 faculdades de medicina. Isso feito num período de 2 anos. Não há registro em nenhum país do mundo, um país que tenha dobrado o número de mestres, o número de doutores, o número de professores, o número de pesquisa, o número de linhas de pesquisa. Num período tão curto, não há registro. Se nós vamos formar algo em torno de 30.000 colegas a partir desse ano, o governo quer estabilizar isso em 35.000 médicos por ano. Quando eu me formei, no século passado, em 89, eu comecei a fazer medicina na companhia de algo em torno de 300.000 médicos no Brasil. A vida útil de um médico forma-se em torno dos 25 anos e trabalha-se até os 65 anos. Nós trabalhamos em média 40 anos. 41 anos e 3 meses é a média oficial. Se nós vamos formar, se em 2012 hoje nós somos no Brasil algo em torno de 450.000 médicos trabalhando no Brasil. Se nós vamos formar 35.000 médicos por ano, vocês farão medicina com 350.000 formados por década, mais os que estão trabalhando, que são os 450.
Se trabalha-se 4 décadas, vocês vão estabilizar em 1.400.000 médicos, 4 vezes 350 mil. O número de técnicos de enfermagem hoje no Brasil é 1.200.000. Esse quadro leva para o seguinte cenário: a cada ano, o número de profissionais que vão se formar vão ter que, para se diferenciar no mercado, procurar vagas de residência para especialização. Hoje, o governo falou, bom, para eu poder levá-los para a atenção básica, que é o que eu quero, 50% das vagas do Programa Nacional de Residência eu coloco para saúde da família. Quantos por cento dessas vagas vocês acham que são preenchidas? Não chega a 1%. 49% das bolsas são ociosas. E aqueles que entram não permanecem sequer um ano dentro desse programa. Nas outras especialidades, anestesia, ortopedia, vascular, dermato, geriatria, qualquer uma das outras, o número de vagas para residência é inferior ao número de egressos. Ninguém consegue formar esta quantidade de médicos e ofertar essa quantidade de bolsas de estudo para formar a especialidade. Nós estamos ficando com um gap todo ano de médicos sem residência, porque formam, começam a fazer o plantão, não passa na residência, começa a ficar numa porta de urgência e emergência qualquer. Pintou um plantão na UPA, tem um plantãozinho ali em Barão de Melgaço, vou dar um pulo lá. Tem um posto lá no Leverger, não é isso? Começa a se submeter. Esse está pagando tanto, o prefeito de lá paga, aquele dali dá calote, começa boca a boca. Vamos naquele. Se 40% tem o FIES, e você tem que começar a pagar o FIES depois de 2 anos, olha o coquetel explosivo. Um número grande de médicos, um número muito grande de médicos sem especialização, um número grande de médicos endividados. O que a gente percebe que pode vir a acontecer? Clínica de aborto, venda de laudos, clínica de atestado. O conselho vai ter que dobrar, triplicar, quadruplicar a sua capacidade para poder domar algo que se tiraram muito da dignidade da medicina. A nossa geração, que é essa que vocês vão chegar e vão encontrar no mercado, ela foi a responsável pela dignidade, porque a nossa credibilidade, os governos atracaram a dignidade, mas a credibilidade, nós ainda somos a profissão que a população, quando ela lista quais são os profissionais que você mais confia, os médicos estão sempre em primeiro, segundo lugar. E se esta credibilidade afundar, aí realmente nós vamos estar numa situação não só de ameaça, mas uma situação extremamente crítica. A sociedade respeita aquilo que ela acredita. A sociedade não respeita aquilo que ela não acredita. Vocês farão a medicina no século XXI com um governo que não pretende dar nenhum tipo de proposta para os médicos brasileiros. Hoje, a lei do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, não há nada ali dentro que fale como que se remunera o médico. Existe uma tabela de procedimentos das coisas médicas que há 20 anos, eu acho que completa 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei, que ela não tem reajuste. Tem lá uma consulta médica de especialidade por R$7, na atenção básica R$4,10. Se você pegar um curso de medicina que custe
Aqui é 8 mil, 6 mil, 7 mil. Eu fiz a conta com 6 mil. Coloquei o aluno 10. Tem de 15, tem de 12. Eu fiz a conta com uma faculdade de 6 mil reais. E eu pus o aluno do primeiro dia ao 6º ano fazendo o FIES integral, 100%. E apliquei as regras do FIES. Quanto que ele vai sair devendo? E quanto que ele, nesta dívida, o que ele tem a pagar? Ele sai devendo, se ele financiar nos 18 anos, que é a regra máxima do programa, mais de R$1.200.000. Se você dividir pelo valor da consulta SUS, que é os R$7, você terá que atender algo em torno aí de 135 mil pessoas para você pagar o FIES. Por que eu estou lhe dando tanta notícia animadora para vocês? Por que vocês vão sair daqui tão animados? Porque na democracia representativa, que nós estamos experimentando no Brasil a partir de 1988, todas as categorias, todas aquelas segmentos, quando eles tiveram agressões do governo, quando eles se sentiram ameaçados pelos governos, eles perceberam que eles tinham que se organizar politicamente. Quem não se faz representado na Câmara, no Senado, não existe. Não dá para fazer a política como faziam os nossos mestres. Eram poucos. Nos anos 60, 70, 50, nenhum prefeito, nem governador, nem presidente da República tomava uma atitude em relação ao hospital, ou à cidade, ao posto de saúde, sem perguntar ao professor fulano de tal, aqui em Cuiabá, doutor Pelufo, era ele que era um dos baluartes aqui, Leão. O cara ligava, falava, escuta, quero fazer isso, o que você acha? Falava, não faz isso não, porque acabou. Igual os dinossauros, ninguém sabe, animais fantásticos, por que entraram em extinção, ninguém sabe. Ou se organizam politicamente, tal qual fez quem? 1988, o maior exemplo de segmento, ruralismo, proposta das esquerdas, levada que toda a terra seria do Estado e o Estado daria uma concessão e metas. Se o indivíduo não cumprisse as metas que o Estado estabelecesse para aquela propriedade rural, o Estado retiraria e colocaria novamente em concessão. E eles queriam a propriedade privada. Não, eu quero ter a escritura, ir no banco, pegar o dinheiro. Eles ganharam essa discussão por um voto. Um voto. O que seria de Mato Grosso se não tivesse tido essa mobilização? Eles fundaram uma União Democrática Ruralista, se organizaram e fizeram, e hoje eles são a maior bancada da Câmara Ruralista. Os evangélicos perceberam que para eles, na ótica deles, havia uma ameaça muito grande aos valores. A questão de 4 ou 5 eleições, eles elegeram o primeiro deputado federal evangélico. Hoje eles têm uma bancada de quase 60. Os trabalhadores no ABC de São Paulo juntaram com as suas coordenações de greve e fundaram um partido político e lançaram um metalúrgico que foi candidato 4 vezes até ganhar a presidência do Brasil, Partido dos Trabalhadores. Ou a medicina se encontra com a democracia e parte para ocupar o seu espaço, cada estado fazendo politicamente seu dever de casa, ou ela vai ficar sentada dizendo, por que os governos não me ouvem? Porque nós não falamos. Se você não falar no lugar certo, não há como você se fazer escutar. No dia 18 de outubro, a EMED está convidada, assim como a de Brasília, Nacional, todas as sociedades de especialidades. Aqui eu quero agradecer mais uma vez o Valtenir pela ajuda que tem dado. Nós vamos lançar a Frente Parlamentar da Medicina, um conjunto de parlamentares que coloca, não os médicos, a medicina como algo que a sociedade, para voltar em benefício para a sociedade, precisa. Nós vamos lançar no dia 18 de outubro, no dia do médico,
numa sessão solene no Congresso Nacional, no salão principal, no plenarão, a gente vai tentar votar nesse dia a obrigatoriedade de que o Revalida seja o único caminho para revalidar os diplomas de médicos brasileiros. Vocês têm algo em torno de 80 mil brasileiros formados ou formandos entre Bolívia e Paraguai. E via Mercosul eles estão prontos para virem e se somarem aos 350 mil por década. Então vem mais essa turma aqui, capaz de a gente passar de 2 milhões. Prestem atenção, a AEMED é uma resposta política dos acadêmicos de medicina. Existe uma outra associação, como é que chama? DENEM, que ela é utilizada como um braço político para se fazer política de outro viés. Olhem, leiam, participem ativamente das discussões aqui na cidade, no estado, mas principalmente organizem-se politicamente para participar, escolham de uma maneira muito madura, junto com o conselho, com a associação médica, com o sindicato, com as faculdades de medicina, lancem um candidato, não necessariamente médico, mas que tenha a pauta, que saiba para onde que a medicina brasileira vai e quais são os riscos que mais a ameaçam. Eu estou no meu 2º mandato, eu fui eleito em 2010, nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, fui eleito pelo pessoal da saúde, com os colegas médicos à frente. Em 2014 eu não tinha nenhum recurso, não iria ser candidato, eles me chamaram, cada cidade organizou os seus comitês políticos, eu consegui visitar 7 cidades, eu tive voto em todas as cidades e fui reeleito basicamente pela força dos acadêmicos de medicina, dos residentes, dos médicos e das organizações políticas que foram montadas. É possível sim. Saiam da zona de conforto, retirem os maus políticos e coloquem gente comprometida com a vida política da medicina, que é e sempre continuará sendo a mais nobre das profissões. Obrigado pelo convite, coloco à disposição o mandato para vocês. Para compor a mesa redonda, junto com o Dr. Luiz Henrique, convidamos agora a presidente do CRM-MT, a doutora Maria de Fátima. A doutora Maria de Fátima, ela é formada em medicina pela UFRJ, ela tem mestrado também pela UFRJ e tem doutorado pela USP. Ela fez residência na UFRJ em pediatria e é especialista em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, e é presidente do CRM-MT desde 2016. Por favor, uma salva de palmas para ela. Gostaria de agradecer também a presença ilustre do Dr. Valter Pereira. Se o senhor quiser participar da nossa mesa redonda para responder algumas perguntas, em convite do Dr. Luiz, sinta-se à vontade. A sacola com as perguntas está aí? Oi? Pedi para o Janderson trazer aqui para frente. Se alguém tiver perguntas para ser feita e quiser colocar na sacola, o Janderson está passando aqui no meio do corredor agora. Mais alguém? Mais alguém tem uma pergunta? Não? Teremos espaço de 15 minutos para as perguntas e para a resposta dos membros da mesa redonda. Vou pedir para a Camila vir aqui e sortear uma aqui, por favor. A primeira pergunta que foi sorteada é: o que esperar da lei dos mais médicos que irá ocorrer em 2020? Vocês podem utilizar esses microfones aqui, ó, e esse com fio aqui fica mais fácil. Vocês podem ir trocando. A pergunta é para todos da mesa, se quiser responder um por um. Novamente a pergunta: o que esperar da lei dos mais médicos que irá ocorrer em 2020? Tem uma confusãozinha. A lei desses mais médicos, ela está vigente. Ela é de 2013. É que eles colocaram
que após 6 anos, que seria o final de 2018, os que saírem da faculdade a partir da turma do ano que vem, os que formarem em 2019, terão a obrigatoriedade, o pré-requisito de 1 a 2 anos no programa de saúde da família para poder acessar a especialidade. Então você tem 6 anos de faculdade. Vamos supor que você queira ser anestesista. 2 anos de saúde da família, são 8. Depois mais os 3 ou 4 anos de anestesia. Se você for homem, no final mais 1 ano de exército, serviço militar obrigatório. Quando você estiver na idade de aposentar, você está chegando lá para começar a trabalhar. Nós fizemos lá na Câmara um debate muito grande e fizemos projetos de lei para acabar com isso. Mas hoje, aqui tem turma que eventualmente se forma em 2019, aqui tem colegas? Tem. Vocês são a primeira turma que vai experimentar essa lei, se ela não for alterada até lá. E vocês terão... Aí, o que eu acho que vai acontecer é que o governo vai ver que isso é uma bobagem, não é assim, e a gente não pode atrasar tanto a formação da especialidade, porque o país está envelhecendo demais. Vocês não estão vendo que estão querendo fazer reforma da Previdência? Que é porque estão vivendo muito mais. Quando se vive mais, o que acontece? Mais adoecimento, mais câncer, mais Alzheimer, mais fratura de colo de fêmur, mais eu preciso das especialidades. E você jogar lá para frente as especialidades, dificultar o acesso das especialidades, eu acho que há de entrar alguém com bom senso que vai fazer essa revisão dessa lei. Agora, não sei se era isso que ela perguntou. Eu acho que era exatamente isso que ela queria saber. Mas é verdade, é um contrassenso que a gente vê. Essa é uma preocupação da lei dos mais médicos. Na verdade, a lei dos mais médicos ela tem muito de reforma curricular. E isso é uma preocupação que tem na lei dos mais médicos. Por exemplo, eu sou neonatologista. A partir de 2020, para se formar um neonatologista, ele vai ter que, ao final dos 6 anos, fazer pelo menos 1 ano de saúde da família, porque pediatria não vai ser especialidade de entrada direta, tem que passar pela saúde da família. Mais 3 anos de pediatria, mais 2 anos de neonatologia. Então, quer dizer, depois dos 6 anos, vão precisar de mais 6 anos para se formar um neonatologista. E a gente tem uma discussão recente, não sei, vocês são bem jovens, não sei se vocês lembram da discussão dos mais especialistas, né? Que depois dos mais médicos, veio os mais especialistas. Graças a Deus houve uma discussão mais profunda e a coisa parou, né? Continuou a Associação Médica Brasileira, a detentora da organização dos títulos de especialistas. Então, isso tudo que está se falando é nisso, a gente está muito atento do que está acontecendo dentro do campo político e de que forma isso influencia a formação do médico. Acho que era até o tema proposto no debate. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Valtenier Pereira, deputado federal aqui pelo estado de Mato Grosso, e quero aqui saudar este grande companheiro e amigo, colega de parlamento, deputado Mandetta, e também saudar a presidente do CRM aqui do estado de Mato Grosso, e saudar cada uma e cada um de vocês. A pergunta, na minha opinião, foi muito bem respondida pelo deputado Mandetta, né? Que, além de conhecer medicina, está lá no parlamento fazendo a defesa do profissional médico, a defesa de uma medicina de qualidade para o povo brasileiro. Eu quero aproveitar a oportunidade, até porque na pergunta, o que se objetiva na legislação, a partir de 2019, é que os acadêmicos de medicina formados façam pelo menos 2 anos na atenção básica. E aí eu quero aqui registrar um trabalho que nós fizemos, Mandetta como presidente da comissão especial,
e eu como relator de um projeto de lei, de um PL, que fortalece a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, né? Então nós aproveitamos muito, mas muito a experiência do deputado Mandetta como médico, né? E ao mesmo tempo como secretário de saúde que foi de Campo Grande. E fizemos lá no nosso, né, mudanças importantes que deram uma qualidade fundamental, né, a esse profissional que é um grande parceiro da medicina, né, da medicina preventiva. Então queria deixar esse registro que lá tem, né, foi feito um relatório a 4 mãos, consultado. O deputado Mandetta nos ajudou a convencer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a dar as condições para que a comissão pudesse viajar ao Brasil. Nós fomos em 21 municípios, 21 capitais, né, dos estados brasileiros, discutindo e debatendo a questão do agente comunitário de saúde, do agente de combate às endemias. Então, eu queria deixar esse registro. Parabéns, deputado Mandetta. Vamos fazer agora o sorteio da próxima pergunta. Você quer fazer essa pergunta? Ou você quer fazer um... A próxima pergunta para a mesa é: gostaria de saber sobre a notícia que saiu nas redes sociais a respeito da proibição de abrir novas faculdades de medicina por um período de 5 anos. Como diz o Trump na faculdade, na eleição, fake news. Não. O que nós não temos hoje nenhuma legislação, não temos nenhuma posição na lei e nem do governo sobre qual é o limite. Os pedidos de abertura de faculdades de medicina, eles passaram a obedecer uma lógica política. O prefeito vai, se articula com o governador, com o deputado, acham que fica muito bonito, fica muito elegante, traz bastante dinheiro para a cidade, se forem bastante estudantes para lá, porque tem que alugar apartamento, almoçam, jantam, aumenta a visibilidade da cidade. Então o apelo político hoje é o critério adotado para se abrir faculdades de medicina no Brasil. Não guarda correlacionamento técnico. Nós temos faculdades de medicina que estão a 300 quilômetros de um hospital de ensino. Nós temos um número grande de faculdades que você não tem nenhum mestre e não tem nenhum PhD, não tem nenhum doutor no seu corpo de ensino. Nós temos várias que têm nomes de médicos para darem o título, mas que moram em outro estado, só emprestam o nome para dar o título ao programa, mas na realidade são feitos por outros. Nós não estabelecemos ainda nem a diferença de método entre PBL e aspas tradicional. O Brasil nem isso ele conseguiu. Quer dizer, você tem 2 tipos de profissionais. Eu consegui disciplinar há 2 anos atrás uma coisa que parece uma bobagem, gente. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eu sempre fui de um partido que fez um enfrentamento muito grande com o PT, que é o DEM. E na Universidade Federal tinha lá o conselho, tinha uma briga pessoal comigo. Então eles resolveram fazer a seguinte pergunta: quem forma em medicina é bacharel em medicina ou é licenciatura plena? Porque o diploma nosso, desde que Dom João VI chegou, estava escrito o quê? Confira o diploma de médico. Qualquer um, você vê lá, médico. E eles falaram: bom, mas médico é a profissão. Ou ele é bacharel ou ele é licenciatura. E eles decidiram então que seria bacharel no âmbito da universidade. E provocaram o MEC falou: olha, isso está na autonomia da universidade. Bom, se está na autonomia da universidade, eles emitiram os diplomas de 2011
para os recém-formados com o diploma de bacharel em medicina. Aquilo começou a contaminar outras faculdades, que foram aumentando. Nós chegamos a ter 20% dos diplomas escritos bacharel em medicina. Aí você questionava o MEC falava, não tem diferença nenhuma. Ele tanto faz chamar de bacharel em medicina ou médico, é a mesma coisa para o MEC. Quando a primeira turma tentou fazer uma pós na Inglaterra, e o nosso convênio internacional, porque você como médico brasileiro, para ir para os Estados Unidos, como eu fui, você habilita em outro visto, no J1, você para ir para a Inglaterra, você vai porque existe um tratado entre as nações que facilita e reconhece. Chegou no inglês, o inglês olhou e falou, what is a bacharel em medicina? O senhor, né, tem biomedicina? O que é um biomedicina? É medicina? O que é um bacharel? E os meninos falaram, não, nós somos médicos, nós fizemos, a faculdade está aqui o diploma. O inglês falou, então me traz uma declaração, me traz uma lei que diz que o bacharel em medicina é a mesma coisa desses outros que vieram aqui nos últimos 300 anos, para eu poder deixar você entrar no centro cirúrgico, para eu deixar você poder fazer a pós. Eles não conseguiram e perderam um ano. Então eu tive que entrar com um projeto de lei e fazer apelo para todo mundo para votar rápido, porque de duas uma, ou a gente ia mudar todos os tratados internacionais para colocar diploma de médico ou bacharel em medicina, ou a gente continuava como era, um diploma escrito médico. Nós tivemos que fazer uma lei dizendo que vocês, estudantes, ao se formarem, receberão um diploma conferindo o grau de médico e não de outra palavra. E esses que tiveram de bacharel em medicina, se eles forem procurar e tiver necessidade, que o MEC fica obrigado a dar uma segunda via com escrito médico, porque senão ele não consegue entrar nos Estados Unidos, não consegue entrar na Inglaterra. Então não há nada na lei sobre não vai abrir faculdades de medicina. Não existe nada. Se eles falarem, vamos abrir 200, 300, 500, 1000, 5000, totalmente não tem freio. Essa é uma das pautas da medicina lá, colocar algum critério mais objetivo de densidade populacional, alguma coisa que possa diminuir a ânsia política, porque daqui a pouco no Brasil, quando você nascer, você vai ganhar um diplominha, mediquinho, e quando você fizer 18 anos, você opta, se você quer validar ele, você vai no MEC, registra, já está, é médico, toca a vida aí, pode mandar para frente, porque do jeito que está, não tem nenhum limite hoje instalado. Infelizmente, fake news. Eu quero fazer uma complementação aqui com relação à participação do deputado Mandetta. Com relação faculdades de medicina ficando a 300 quilômetros de distância de hospitais e escolas, né? Eu só quero fazer uma complementação com relação aqui a Cuiabá. A gente tem uma relação muito boa com a Santa Casa de Misericórdia, que me parece que é a Santa Casa que está recebendo residentes lá. Vocês farão hospital de ensino, vocês acho que farão essa parte prática lá, e eu estou falando um pouco mais focado, como eu sou formado em direito, né, advogado, então lá é prática, algumas palavras, alguns termos que eu estou falando aqui é muito parecido com o da medicina, mas a gente tem com o Dr. Antônio Preza, que é o diretor, a gente tem investido recursos lá, o centro cirúrgico, por exemplo, a ampliação do centro cirúrgico, a reforma do centro cirúrgico é fruto de uma emenda parlamentar que nós direcionamos à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, né? E sempre que a gente conversa lá, um dos apelos que ele faz a mim para poder continuar investindo na Santa Casa, ele diz, olha, nós somos hospital escola, aqui que nós vamos formar os médicos que vai continuar cuidando da saúde do povo, né? Então é importante deixar esse registro aqui, que a gente vai turbinar a Santa Casa de Misericórdia e lá vocês vão ter um ambiente com equipamentos de última geração, né? Por exemplo, esses dias também uma emenda minha que ele pediu, a gente colocou lá um arco cirúrgico para fazer
ele fala osso, né, que é ortopedia, vascular, coronariana e neurocirurgia. E ainda tem ele falou para mim de um microscópio lá para poder fazer, é um nanoscópio, né? Ele falou desse equipamento aí e a gente está arrumando já o recurso, ele está comprando com também ação nossa lá na Santa Casa. Só a título de complementar, há pouco tempo teve um fórum sobre ensino médico no Conselho Federal de Medicina. E se vocês entrarem no site do Conselho Federal de Medicina, buscando no Google CFM, tem lá... Gostaríamos nesse próximo bloco fazendo a primeira coisa um anúncio importante. Muita gente provavelmente não sabe, mas amanhã a gente vai ter a tradução simultânea do Palestra Internacional para quem não fala inglês. Essa tradução vai ser feita por uma transmissão ao vivo do YouTube. Como é que vai ser feito? Quem não souber inglês, traga um celular com bateria, preferencialmente, e também traga o seu próprio fone de ouvido. Quem não tiver fone de ouvido e tiver aquela entrada P2 do fone tradicional, a gente tem 20 fones de ouvido disponíveis. Mas se vocês puderem trazer o de vocês é melhor, porque daí quem realmente não tiver pode usar com tranquilidade. Nesse momento a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio, que vai ser um curso de atualização da Medcel no valor de R$600. A gente vai pedir agora para a doutora Daniele falar o número de 1 até 189 para a gente, por gentileza. Número 84. Helena Mozapato. Salve de palmas para Helena. Ela não está aqui? Não está aqui? Então, o próximo número, de 1 até 189. 55. Alô? Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a comissão organizadora que me convidou para o evento. Confesso que eu fiquei impressionado com a organização. Eu sou meio informal e cheguei aqui e vi o negócio organizado, telão, falei, pô, os caras estão... E eu vou tentar fazer uma palestra bacana para vocês não dormirem e vou falar sobre um assunto que eu sou curioso, não sou expert, tá? Mas eu estou no mercado e acho que todo médico deveria ter um curso, uma aula, uma ideia sobre isso no início mesmo, quando está na graduação. Eu caminhei muito na minha formação, vou comentar um pouco rápido sobre isso. Só que eu só fui entender de negócio, de business, do que eu estava fazendo, o que eu podia produzir, qual que era a minha força, minha capacidade de trabalho, o que eu valho. Eu fui entender isso depois de uns 15 anos de formado. Então, hoje eu vou fazer alguns comentários, vou falar algumas coisas sobre o mercado. Não vou esgotar o assunto de jeito nenhum, eu vou abrir a curiosidade de vocês e espero que isso incentive vocês a buscar informação, tá? Porque esse que é o papel do médico, né? Ele se autossuficiente, correr atrás de informação e se autoprover de informação. Ninguém vai te entregar a informação gratuita na mão. Então esse é meu nome, eu sou Marcelo Benedito Mansur Bunlai, eu sou formado fiz medicina, me formei Quando que eu formei, Dani? Esqueci. Foi faz tempo, eu tenho 25 anos de formado. Eu me servi ao exército como médico, eu servi na fronteira, fiquei um ano lá. Como médico do exército, fiz minha residência de clínica médica, oncologia clínica e cheguei a fazer um ano de pneumologia na Beneficência em São Paulo. Eu sou oncologista, tenho o título de especialista em cancerologia da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Sou do corpo clínico e um dos proprietários do ITC, que é um serviço credenciado para tratamento de SUS, é um serviço privado que presta serviço para o SUS. Chama Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá, fica sediado lá no HGU, agora é HG, né, Hospital Geral. Sou professor da Faculdade de Medicina, lá da Unic, tem 17 anos, desde que eu voltei para Cuiabá. E tem uns 10 anos que eu coordeno o Departamento de Clínica Médica. E sou um dos oncologistas e dos proprietários da Oncomed, que é uma clínica privada de oncologia. Sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Cancerologia, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, Sociedade Europeia e por aí vai.
Eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre como que foi definida a residência de cancerologia no Brasil. Eu fiz a residência numa era pré isso aí, mas eu fiz exatamente isso aí. Eu fiz 2 anos de clínica médica e depois eu entrei na oncologia clínica lá na Unicamp. E a AMB, que montou isso junto com as associações de residência, com a Comissão Nacional de Residência Médica e tudo mais, e eles instituíram, a residência médica foi instituída pela Comissão Nacional de Residência Médica há muito tempo, em 77, mas a cancerologia, ela veio de uma atuação conjunta da SBOC, da SBC, do INCA, Comissão Nacional de Residência Médica, um monte de gente, para definir como deveria ser o padrão de residência médica em cancerologia. Então, a partir de 2007, se não me engano, o médico residente ele tem que desenvolver esses perfis de competência e ele passou a fazer a residência em 5 anos. Então, passou a ser obrigatória a residência de clínica médica como área de acesso e depois ele entra na residência de oncologia clínica, que são mais 3 anos. Tem que fazer prova para isso e tal, tudo é prova, tudo é residência. Existem serviços no Brasil que são de acesso direto, o colega vai lá, faz 2 anos de especialização na área, mas é uma área extremamente complexa, então eu acho que a formação tem que ser longa mesmo, né? Esse slide aqui ficou bem interessante porque eu resumi essa aula, essa foi uma aula que eu dei em outro congresso, mas esse slide ficou bem interessante porque essa aqui é a carga horária mínima, cobrada pelo MEC para que tenha o curso a residência de oncologia clínica. Então, o primeiro ano, 2.880 horas, segundo ano, terceiro ano, no total dá 8.640 horas em 3 anos de residência de oncologia clínica. O MEC, ele cobra que o curso de medicina tenha 7.200 horas, é o mínimo. Esse é o mínimo, né? Eu fiquei curioso, estava preparando essa aula aí uma madrugada, muito tempo atrás, ontem, e... Não, mentira, eu vou tendo essas ideias e vou formatando. E aí, gente, eu tive a curiosidade de falar assim, pô, vou dar uma olhada no meu histórico, qual foi o meu tempo de faculdade, né? Me formei aqui na UFMT, faz tempo, algum, e tá lá no meu histórico, foram 9.105 horas no curso de graduação. A residência de clínica médica, o mínimo que o MEC prevê são 5.760 horas, por 2 anos de residência de clínica médica. Juntando tudo, eu não contabilizei aqui o outro período, 21.600 horas, isso seria o mínimo que o MEC recomenda. Entendeu? Então, é tempo para burro. Se a gente for parar para pensar, eu não escrevi porque eu não queria ser deselegante. Mas o curso de administração são 3 anos, 3.000 horas, perdão. O curso de economia são 3.200 horas, o curso de direito 3.700 horas. Então só com a minha graduação de medicina dava para fazer direito e economia. Hã? Os caras juízes hoje. Brincando, gente. Eu estou mostrando isso aqui porque eu quero que vocês enxerguem, daqui a pouco vocês vão ver isso, o valor que vocês vão vir a ter. Entendeu? Eu, quando era da idade de vocês, eu ia para o Festival de Inverno na Chapada, de carona, dormia na praça. Dormia na praça, literalmente. Porque ele não tinha dormido, então dormia na praça. Então, esses são os estágios obrigatórios, né, na residência de oncologia clínica, radioterapia, oncoemato, dor e cuidados paliativos, você passa na patologia, cirurgia oncológica, passa no período do TMO, pesquisa clínica, passa no infantil, enfim. E hoje, a maneira como a especialidade é vista pela Associação Médica Brasileira é cancerologia, com área de atuação em oncologia clínica, com área de atuação em cirurgia oncológica, quem vem da cirurgia, e oncopediatria, né? E tem que fazer a prova do título, que é da Sociedade Brasileira de Cancerologia, que é uma prova pesada, difícil, o índice de aprovação é baixo, porque é para regulamentar o mercado, né? A quimioterapia como um negócio, ela acabou ficando um negócio interessante com o passar dos anos. É uma especialidade recente, a oncologia clínica. Tem uns 30 anos aí como especialidade. E a gente tinha muita gente da ginecologia, da cirurgia geral, que se aventurava a fazer quimioterapia Brasil afora. Esse Brasil é muito louco, gente. Tem muita coisa cabeluda por aí. Então,
a SBC e a SBOC, elas entenderam que elas têm que segurar o título. E hoje eles seguram realmente. Ou você tem residência reconhecida pelo MEC, ou então esquece. Passar na prova você não passa de jeito nenhum. Se não tiver residência formal, entendeu? Você não consegue, porque a prova é difícil, a prova é pesada. Bom, e aí falando de mercado de trabalho. Eu entrei na faculdade, eu tinha 15 e formei com 21. Fiz 6 anos de residência, contando tudo, né? Um ano de pneu, fiz um ano de exército. Cheguei em Cuiabá em janeiro, final, até 1º de fevereiro de 2000. Botei o pé em Cuiabá, comecei a trabalhar onde eu estou até hoje. Primeiro serviço, no ITC, como professor lá da Unic, o Dr. Cor, que não sei se está atuando ainda, me convidou para ser professor na faculdade. Eu estava na residência ainda, fiquei empolgado, né? Falei, porra, cara, nem terminei a residência para ser professor. Legal, né? E vim. Terminei minha residência. Aqui a gente tem alunos do primeiro ano, alunos do último semestre, que eu estou vendo ali os meus alunos lá no fundo. Tá dando para escutar? Não sei se tá dando para escutar. Então tá. O que eu decidi falar para vocês hoje? Os princípios da oncologia, achei que ficava muito pesado. Resolvi colocar o que eu devo saber na graduação para saber alguma coisa de oncologia. O que é importante eu levar daqui para a minha vida profissional? Vocês vêm de uma formação médica hoje que visa formar generalistas. Dificilmente vocês vão ter o contato com as especialidades em si. Então eu quis trazer para vocês um pouquinho do que é oncologia, em linhas gerais, uma coisa bem breve, bem tranquila. E depois a gente abre para perguntas, tá? Tá. O que a célula do câncer tem de tão especial? Por que essa célula é tão diferente, né? Eu trouxe uma reportagem que eu também tirei da internet, esse site é da BBC Brasil, que foi publicada em março desse ano, mas essa reportagem é recorrente. Se vocês colocarem células HeLa no Google, vocês vão ver uma série de notícias. É uma célula de um câncer de colo de útero que foi tirada dessa paciente aqui, deixa eu ver, dessa paciente aqui, que se chamava Henrietta Lacks, que era uma paciente de 30 anos, que morava em Baltimore e tinha fortes dores pélvicas. Ela procurou o John Hopkins no pronto atendimento, por dor, e o ginecologista de plantão passou um espéculo e viu que ela tinha uma tumoração violácea no colo do útero. Ele biopsiou a lesão, deu o diagnóstico de câncer e mandou ela para a radioterapia. A Henrietta morreu logo, né, porque o câncer dela era um câncer avançado, mas essas células tiradas sem autorização da própria paciente foram estudadas ao extremo. Essas células tinham uma capacidade de duplicação. Ainda tem, essas células estão vivas até hoje, isso foi em 1930, essas células estão vivas em laboratórios até hoje, e elas foram culturadas em vários meios diferentes, elas foram colocadas, elas foram irradiadas, elas foram culturadas, elas foram bombardeadas por antibiótico, por vírus, foram mandadas para o espaço na corrida de domínio da Lua. Os Estados Unidos mandou para o espaço, a Rússia mandou para o espaço, tem célula da Henrietta Lacks no mundo inteiro. E não tem uma descoberta que tenha sido feita nesse nosso século e no século passado que essas células não estivessem envolvidas. Isso gerou um grande marco para a ciência, né? Porque foram células que foram altamente usadas para pesquisa de clonagem, biologia molecular, tratamento de câncer, mas também gerou um imbróglio porque a família dela morreu na pobreza, assim como ela, e nunca foram indenizados ou notificados que essas células foram usadas para tanta pesquisa. Cada lote hoje varia de 10 a 10 mil dólares, né, dessas células que ainda são usadas para isso. E a família dela, como eu estava dizendo, boa parte do DNA ainda está vivo nos descendentes dela, mas a família dela continua na pobreza e nunca foi indenizada por isso. Ainda é um grande imbróglio de ética, essa parte dessas células. Mas o que acontece com essa célula tumoral que ela fica tão diferenciada? O que aconteceu para ela virar uma célula diferente das outras células do organismo? Ela foi submetida aos carcinógenos. O que são os carcinógenos? São agentes químicos, físicos ou biológicos que podem vir da dieta, da radiação UV, da radiação ionizante, que é a própria radioterapia, ou de alguns agentes biológicos, que são o próprio vírus, por exemplo, o vírus do HPV. E, de repente, essa célula agredida, ela começa a somar mutações e transmitir às células filhas até que a gente tenha uma célula totalmente indiferenciada. Em linhas gerais, né, é uma célula que se revolta contra o sistema
e por uma série de induções genéticas acidentais, ela começa a se somar e começa a se dividir. Somar mutações e se dividir indiscriminadamente. Como é que isso foi estudado? Em 2000, o artigo acho que é mais famoso, né, Marcelo, que a gente tem, é esse do Hanahan, que é o Hallmarks of Cancer, que eles, em 2000, começaram a estudar por que essa célula era diferente, o que ela tinha. E aí, se você escrever no Google, isso também eu escrevi ontem para a gente ter uma pesquisa bem recente. Se você escrever Hallmarks of Cancer, em 0,7 segundos você tem 12.900.000 entradas para esse artigo, para essa citação. E se você pegar artigos acadêmicos, são quase 25 mil. O que eles colocaram nesse artigo? O que eles explicaram para nós? Que as células normais e as células neoplásicas, elas têm certas diferenças. Por quê? A célula normal, ela se reproduz até 50 vezes. A telomerase se esgota e ela entra em apoptose. Ela respeita o fator de indução de crescimento sistêmico. E ela mantém fixa a relação núcleo-citoplasma. Ela mantém a ploidia, ou seja, são sempre 46 cromossomos, enquanto que a célula tumoral, ela perde essa inibição de proliferação por contato. Porque como é que a célula se divide? Ela aumenta de tamanho e aí ela se divide, ela entra num ponto crítico e se divide. A célula tumoral não, ela se divide com qualquer tamanho. Não importa se ela está encostando em outra célula ou não, ela continua se dividindo. E ela produz para si mesma um ambiente favorável. Ou seja, ela não precisa de hormônios, vascularização, ela mesma produz um ambiente suficiente para ela se dividir.